Meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui eu vou começando aqui mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série Guia do Script. E no vídeo de hoje eu irei ensinar para vocês sobre o Loop For. Bem, eu já tinha explicado sobre os loops numa outra aula, que eu falei sobre o loop repeat e sobre o loop while. É importante que você tenha visto aquele vídeo para você poder entender melhor do que seria o loop for. Bom, o loop for ele funciona de uma forma um pouquinho diferente, porque eu mencionei naquele vídeo que o loop for tem duas formas de ser usado. Além de que uma dessas formas que eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje é uma das coisas mais utilizadas no script. Eu acho que é impossível você fazer um sistema minimamente grande sem usar o loop for. Vamos começar com a primeira forma, que eu posso dizer que é como se fosse o for numérico. O for numérico ele é menos utilizado do que a próxima forma que eu vou mostrar para vocês, mas ele também continua sendo importante, tá? Que é o seguinte, você vai colocar for, que é a palavra-chave para o loop for, né? E você vai criar uma variável, que geralmente coloca um número i, no caso um valor i, né? E depois colocamos aqui um sinal de igual. E temos aqui três números, pode ter colocar três números, você coloca no mínimo 2, que são obrigatórios, e pode ser no máximo 3. Eu já vou explicar o que são esses números. Vou colocar aqui apenas para deixar colocado aqui para vocês. Feito isso, vou colocar aqui para printar o i. Print i. Beleza, o que seria essa estrutura aqui? Temos aqui a palavra-chave for. E temos uma variável que vai alterar de acordo com as repetições desse loop. E eu coloquei aqui a função print para mostrar o valor de i, para eu mostrar para vocês como que funciona essa alteração da variável. Vou até pegar aqui a janela de saída porque eu já vou mostrar para vocês. Bem, como o próprio nome já diz, ele vai trabalhar com números, né? Ele vai trabalhar aqui com números que eu vou especificar aqui nesses três parâmetros. O primeiro valor que vamos colocar aqui, ó, eu vou até colocar aqui como sendo um comentário. Vou colocar aqui o primeiro valor. O primeiro valor, ele é o início. Ele seria o início. O segundo valor, ele vai ser o objetivo. O segundo valor vai ser o objetivo. E o terceiro valor, ele vai ser o incremento. Vamos lá explicar essas paradinhas. Primeiramente, o início é qual que vai ser o valor inicial daquele número. É meio que óbvio isso, né? Vai ser o primeiro valor aqui do i. E o incremento, ele vai aumentar ou diminuir esse número que você colocar aqui no início. Então, por exemplo, eu coloquei 1 no incremento, porque ele vai aumentando de 1 em 1. Eu vou colocar para executar para vocês para mostrar de forma mais prática, né? Vou abrir aqui a barra de comandos, copiar aqui o código, colocar aqui na barra de comandos e executar. Perceba que ele printou aqui do 1 até o 10. Por quê? Porque da primeira vez o valor inicial era 1 e depois o incremento aumentou essa variável i em 1, né? Porque o incremento é 1, então ele vai aumentar em 1. Se eu colocasse em 2 aqui, ó, eu vou alterar aqui diretamente aqui na barra de comandos. Perceba que ele executou ali, só que agora ele executou até o 9. Por que ele executou até o 9? Porque, bem, ele vai tentar executar esse loop até que esse número i for maior ou igual a esse valor aqui. Se o incremento for negativo, ele vai executar o loop até que o i seja menor ou igual a esse valor. Por exemplo, se eu quiser fazer o contrário, fazer uma contagem do 10 até o 0, eu posso colocar aqui como sendo o valor inicial 10, o objetivo sendo 0 e o incremento sendo menos 1. Que daí ele vai fazer uma contagem do 10 até o 0, uma contagem regressiva, né? Vou colocar aqui, ó. Perceba que ele agora fez o contrário, começou no 10 e foi diminuindo ali, foi somando menos 1, que é a mesma coisa que você subtrair um número, né? Subtrair 1 daquele valor, no caso, até chegar no 0, que era o objetivo. Inclusive, eu vou deixar anotado essa paradinha que eu acabei de falar, beleza? Beleza, basicamente seria isso aqui então que eu acabei de falar pra vocês. Lembrando que é importante você não colocar 0 nesse valor de incremento, porque senão o loop for vai ficar executando infinitamente. E se você deseja fazer um loop for que executa infinitamente, é melhor você usar um while, por exemplo. E bom, você pode usar esse for numérico para fazer diversas coisas, como por exemplo o que eu tinha mostrado para vocês, você pode fazer uma contagem regressiva com esse for, ou você pode procurar elementos numa table, que é uma coisa que eu expliquei na aula passada. Apesar que temos um for apenas para fazer isso, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Porque bem, o for numérico ele é bem simples, Porque bem, o for numérico ele é simples, ele seria basicamente isso mesmo. E o próximo for que eu vou mostrar para vocês é o for iterador. Iterador. Essa palavra é um pouco complicada e eu não vou tentar explicar ela agora porque eu acho que é melhor tentar explicá-la depois, beleza? Porque com exemplos fica mais fácil de entender o que eu estou falando. E essa seria a forma mais famosa de você trabalhar com for, que seria o seguinte: vamos supor que eu tenha uma table aqui com IDs de jogadores, como por exemplo, player IDs. Opa, é igual a uma table. E vou colocar aqui alguns números fingindo ser IDs de jogadores, beleza? Fingindo ser IDs de jogadores. Feito isso, se eu quiser printar esses IDs, por exemplo, eu printar individualmente e trabalhar de alguma forma individual com cada um, eu posso fazer isso aqui, ó.
for in v in player IDs do print IV. O que esse código vai fazer? Ele vai pegar essa table que nós colocamos aqui depois da palavra in e ele vai executar aquele código que colocamos depois do do para cada elemento que tiver dentro dessa table. Então percebam que ele printou aqui 3 vezes porque temos 3 elementos. Se vocês forem reparar aqui, ele até colocou na ordem que eu tinha colocado para vocês. Colocou aqui, ó, 1523, 15.235 e 6.323. Esse 1, 2 e 3 que ele printou na frente de cada valor aqui seria a posição naquela table daquele elemento, seria o índice. É comum você ver for e v dessa forma, porque esse i aqui, eu vou até colocar anotado, que esse i significa index, e que esse v significa value. Ou seja, temos um índice que seria, digamos, a posição onde aquele valor está aguardado naquela table, e depois temos o valor mesmo, né? O elemento que geralmente é o que a gente vai trabalhar na maioria das vezes. É só em alguns casos bem específicos que você vai trabalhar apenas com o i. Tanto que é geralmente bem comum você ver em alguns scripts mais avançados você colocar uma espécie de underline aqui, esse tracinho embaixo, para você meio que omitir essa variável, porque percebam que quando eu coloco essa variável underline, eu não consigo trabalhar com ela. Ele até aparece aqui como um errozinho, porque quando você coloca essa variável underline, o script meio que entende que você não quer trabalhar com aquela variável e ele nem guarda aquela variável na memória. E por isso geralmente trabalho apenas com o segundo parâmetro. Lembrando que isso aqui são nome de variáveis, então você pode colocar qualquer coisa, como por exemplo índice e valor. Você pode colocar qualquer variável aqui, qualquer nome de variável que você achar interessante. Se eu estiver trabalhando com players ID, seria interessante eu falar aqui, ó, player ID. Ou seja, printar ali o player ID. Eu posso usar como uma variável que fique mais clara o que eu estou trabalhando, né? É uma sugestão muito boa para você trabalhar em scripts maiores. E essa palavra iterador, ou seja, o verbo iterar, significa você basicamente trabalhar com uma table, você executar uma coisa para cada elemento que tem naquela table. Seria mais ou menos isso, é que esse termo iterar é um pouquinho mais complicado de explicar assim, mas basicamente falando é isso. E bom, esse for numérico e o for iterador mostrando na teoria é uma coisa que não tem muita graça, né? Tipo uma coisa que parece que não vamos usar para nada, mas na verdade, principalmente falando do for iterador, você vai usar isso aqui muito na sua vida de programador. Eu vou colocar o link de um vídeo meu aqui na descrição para que vocês possam ver eu usando esse for iterador de uma forma mais prática, mas vocês podem ver em praticamente qualquer vídeo, que a maioria dos vídeos meus eu uso esse for, porque sim, ele é muito útil mesmo. Então é muito importante você ter domínio sobre o uso desse loop. Eu peguei um módulo script meu um pouquinho antigo, que é um módulo script que permite você fazer aquele efeito de digitar texto, como se o script estivesse digitando o texto naquela interface. Se você quiser ver mais sobre isso, eu vou deixar aqui no cardzinho esse vídeo, beleza? E aqui vocês percebam que temos um loop for, daquele formato do iterador, né? E nesse caso o loop for ele vai executar esse comando inteiro para cada caractere que tiver naquela lista daquela string, no caso daquele texto, né? E talvez isso aqui não seja uma coisa muito útil para você, não pareça uma coisa que vai mudar muito a sua vida, mas sim, tem muitos casos onde você vai trabalhar com isso aqui. Como por exemplo, se um jogador tiver carregando o jogo e ele quiser pegar os jogadores que estão na partida, basta ele pegar lá o serviço de players, né, que seria o players aqui, ó, get service, players. Para ele executar algum comando para cada jogador que tiver no servidor, ele pode fazer isso aqui, ó, in players, get players. Que essa função ele vai executar, no caso ela vai retornar uma table que vai ter os jogadores que estão naquela partida naquele momento. Então se você quiser fazer um código que execute um comando para cada jogador que estiver no servidor, basta você fazer isso aqui. E assim como eu falei para vocês antes, basta você pegar qualquer exemplo de vídeo meu que é muito provável que eu use esse for. E não se esqueça de praticar, porque praticar é a melhor forma de você aprender alguma coisa. Eu acho que na verdade seria a única, né? Enfim, meus amigos, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreva aqui no canal. E é isso, agora eu vou ficando por aqui e falou!